Muito bem, então. O que os seus sonhos revelam é o tema da nossa mensagem aqui nessa noite. Em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 3, preste bem atenção. Meus obreiros, eles vão compartilhar aí com você, né, ao longo da mensagem para que você possa acompanhando. Mas se você tem a Bíblia, é muito importante que você consiga acompanhar diretamente na Bíblia, tá? Diz assim o verso 3 do capítulo 5 de Eclesiastes: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Preste atenção. Porque da muita ocupação. O Salomão aqui na sabedoria de Deus, ele então vem dizer, olha, sabe de onde é que os sonhos vêm? Qual é a origem dos sonhos? Ele diz, da muita ocupação. Das ciências que tratam da psique, incluindo a psicologia e as neurociências, já se sabe que o cérebro ele organiza as informações recebidas de uma maneira mais concreta. Ele consegue fundamentar, ele consegue guardar, ele consegue armazenar de maneira mais concreta durante o sonho. Enquanto a pessoa está dormindo, né, as redes neuronais vão se formando, se fortalecendo, e ali a memória vai sendo consolidada, vai sendo ajustada. Mas falando especificamente aqui do que a palavra de Deus ela diz, ela fala da muita ocupação, do que muito você pensa, daquilo que te preocupa, daquilo que você enfrentou durante o dia, daquilo que está constantemente, né, vez por outra ali, voltando ao seu pensamento. Então é isso que faz você, né, sonhar. E por que eu estou frisando isso de maneira tão enfática? Porque muitas pessoas, por uma tendência cultural, ou talvez porque a pessoa ela se acostumou assim, alguém lhe ensinou assim, muita gente leva o sonho em uma consideração, né, muito forte nas decisões da sua vida. Por exemplo, você há de convir comigo que há pessoas que, suponhamos, ela durante a noite sonhou com um gato, né, com um animal, um leão, um felino qualquer, e durante o dia ela já corre lá na mesa da banca de jogo do bicho, né, e já vai jogar baseado no seu sonho. Porque o sonho para ela é uma indicação do que vai acontecer. Outras pessoas, até cristãs, né, ela sonha, por exemplo, que um parente, um ente querido, né, tem um acidente, tem uma intercorrência. Ela no sonho, né, teve essa visão, essa imagem, então ela já amanhece ali aflita, e no coração dela ela tem uma certeza absoluta que aquilo vai acontecer, porque ela sonhou. E o pior é que tem pessoas que isso já aconteceu, e por coincidência, não sei, de fato um parente teve um acidente, ela está vendo? Está vendo? Bem que eu sonhei. E a partir dali, então, tudo que ela sonha, ela coloca na sua vida como concreto, como algo que vai acontecer. Mas em contrapartida a isso, Salomão diz, da muita ocupação, né? A mente ocupada, diz Salomão, é que vem os sonhos. Eu gostaria de ler também, ainda em Eclesiastes capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Você notou isso? Ele diz, na multidão dos sonhos há o quê?
vaidades. O contexto de Salomão em relação à vaidade, ele diz que vaidade é aquilo que não serve, é aquilo que é dispensável. Vaidade aqui no contexto não é você usar uma maquiagem, você fazer um tipo específico de corte de cabelo. Vaidade aqui está falando de algo dispensável, algo que não deve ter, né, mérito algum, valor algum, ao ponto de direcionar a vida de alguém. Você está me entendendo? O que eu estou querendo frisar para você? Que é importante que você saiba que o servo de Deus, ele não direciona a sua vida baseado em um sonho do sono. Na sua noite de sonho, ele sonhou, e por causa daquele sonho, ele vai direcionar a sua vida. Não. Não. Me perdoe se, de alguma forma, isso fere o seu sistema de fé e de crença, mas eu preciso explicar para você algo importante da palavra de Deus. Eu quero separar mais um texto aqui da Bíblia Sagrada. Em Joel, é ainda no Antigo Testamento, nos profetas menores, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28, que diz a palavra de Deus: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E eu coloquei de propósito esse texto aqui no nosso esboço, porque ele aparentemente conflita com o que eu acabei de dizer, né? Aparentemente ele conflita com o que eu acabei de dizer, porque eu falei que você não deve dar tanta atenção a sonho. E agora vem o profeta Joel, né, muito tempo depois de Salomão, dizer, não, peraí, Deus vai derramar do seu espírito, e após o derramamento do espírito, os vossos velhos, né, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Entenda bem o seguinte, irmãos, eu sou crente, sou pentecostal também. Creio nos dons do Espírito, creio na atuação do Espírito Santo dentro da igreja. Sei que Deus continua usando os seus servos. E quando nós tratamos de visões, tá? Quando nós tratamos de visões, é claro e objetivo que não se trata do sonho da noite. O Senhor Deus tem revelado aos seus servos grandes coisas ao longo das décadas. E em quantos e quantos cultos, reuniões de oração, Deus então revela, dá uma visão, dá uma revelação. Mas nós sabemos também que no meio do povo de Deus, infelizmente, há muitas pessoas sem discernimento espiritual. E ao invés de visão, algumas pessoas têm visagem. É até engraçado falar assim, mas é uma verdade, né? Ao invés de revelação, alguns têm revelamento. E quando nós falamos isso de maneira até cômica, né, lúdica, falamos isso para exemplificar que há pessoas que mantêm a cultura, né, de fábula, a cultura, né, de uma espiritualidade sem o Espírito Santo. E isso é muito perigoso. Do que na verdade Joel está falando? Quando ele fala, hoje eu queria frisar, especificamente hoje, eu queria frisar a parte da visão. De que tipo de visão o Espírito Santo estava falando através do profeta Joel? Além dessa de ver o futuro, além dessa de Deus revelar para os seus servos, né, aquilo que vai acontecer, porque está ligado ao contexto de profecia. Se você vê, Joel, ele fala, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, tanto esse sonho quanto essa visão estão ligadas ao contexto de profecia.
Mas além desse contexto de profecia, há um outro que às vezes é desprezado e às vezes desconhecido por muitos cristãos. Qual que é, pastor? A visão no sentido de enxergar o seu próprio futuro, de entender o seu chamado, de entender o seu desígnio. Sobre isso é que eu gostaria de falar hoje, porque você precisa saber fazer uma separação. Você ser direcionado por Deus ou ser direcionado por um sonho que você teve durante o seu sono da noite. Eu tenho falado sonho da noite, mas pode ser um sonho durante o dia também, dá no mesmo, tá? Por isso eu preciso também ler no livro de Hebreus, tá? Na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1 também, a Bíblia Sagrada diz assim, olha, isso aqui é para poder exemplificar o que eu estou tentando falar para você. Diz, havendo Deus, note, preste bem atenção, por mais que isso esteja te incomodando de alguma maneira, mas veja na palavra, creia na palavra. Ela diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, olhe, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, através da palavra. Notou que o escritor aos Hebreus, ele diz, né? Antigamente, no tempo antigo, né? Antigamente, Deus falou, certo? Aos pais pelos profetas. Mas nesse nosso tempo, a maneira principal de Deus falar com o seu povo, a maneira mais direta de Deus falar com o seu povo é através da palavra. Por isso eu quero te dizer uma coisa muito importante. A nossa regra, única regra de fé e prática tem que ser a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu sonhei. Esses dias alguém disse para mim, olha, se prepara. Qual foi o dia, pastora? Me lembra aí. Se prepara aí, porque teve alguém que profetizou que no dia tal nós vamos ter dias de trevas, que vai ter uns demônios lá na porta da casa. Irmãos, isso até em faculdade o pessoal estava dizendo isso. Grupos. Vai ter os dias de treva, aí vão bater na porta os demônios. Que demônio batendo em porta, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Demônio é espírito, ele não precisa bater em porta, não, meu filho. Tá? Não precisa bater em porta. Já pensou? Você não abre o portão, está livre de demônio. Oh, seria tão bom isso. Ficar livre de demônio se não abrir a porta. Tá? O que acontece? Eu acho que esses pregadores ficam assistindo filme de vampiro, aí vai dormir até um sonho meio doido, depois de comer uma feijoada, alguma coisa pesada, aí fica com essas coisas, essas profecias doidas aí, irmão. Dia de treva que os demônios estão batendo na porta do povo. Que coisa maluca. E o que acontece? Muita gente, na simplicidade da sua fé, porque viu um pregador falando, acredita. Aí eu encontrei meio mundo de gente atribulado. Pastor, está sabendo desses dias de treva que vão vir? Que dia de treva, meu filho? Vão vir alguns dias de treva? Vão vir. Demônios serão soltos? Sim, serão, tá? Serão. Essa turma aí que está falando em apocalipse zumbi, essa turma que está preocupado com... Tem nem ideia, porque não lê a Bíblia. Está atribulado agora? Está angustiado agora? Nem leu a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, ia ver, querido, que o que está vindo aí pela frente não é brincadeira. Só que eu não preciso sonhar para isso. Eu não preciso que Deus me mostre algo fora da palavra, a não ser quando é algo pessoal e específico. Pessoal e específico. Porque quando é contexto universal, já está na Bíblia. Eu encontrei uma vez uma pessoa que falou para mim, pastor, Deus me revelou coisas que nem está escrito na Bíblia.
Tá? Aí eu falei, aí você se encaixa onde? Entre os profetas maiores, menores, apóstolos, semideus, o que é você? Porque a pessoa acha que sabe até o que não está na Bíblia. Tá? Nós vamos encontrar esse tipo de coisa. Por isso que eu senti de Deus hoje de falar desse assunto tão delicado, tão difícil, tão evitado até por alguns pregadores, porque é muito delicado, mexe muito com a fé de algumas pessoas, com a cultura de algumas pessoas, e não é meu interesse, não é minha intenção te machucar. Mas eu preciso te falar a verdade. Eu preciso te falar coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida, tá? Não existe essa coisa de direcionar a sua vida através de sonho. Porque Deus não descumpre a sua própria palavra. Leia, não precisa acreditar em mim não, mas acredite na palavra de Deus. Leia Hebreus, capítulo 1, verso 1. Ele diz, eu vou ler novamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, os patriarcas, aos antigos pelos profetas, a nós, ele está dizendo, para a nossa geração, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pela palavra. Tudo que você precisa saber, tudo que é necessário, tudo que é crucial, tudo que é importante, repito, tudo que é necessário está na palavra de Deus. Mas é preferencial para algumas pessoas desprezar a palavra e acreditar no seu próprio sonho. Porque muitas vezes o sonho, né, lhe exime de uma responsabilidade, né? A pessoa fica excluída de uma responsabilidade de obedecer. Né? Não precisa obedecer nada, basta fazer e está tudo bem. Negativo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas pessoas, irmãos, estão perdendo a direção, estão perdendo oportunidade, porque não entenderam o que significa essa visão. Entenda. Vista são as interpretações visuais que os seus olhos captam, sinais elétricos que são transformados em informação no seu cérebro. E essas informações, então, se formam em imagem. Isso é vista. Vista é a ação dos olhos. Visão é a ação da fé. É você enxergar o que vai vir através da fé. Lembre, profecia, o que ainda vai acontecer, o que ainda vai vir. É disso que trata a palavra de Deus. Você consegue me entender? Você consegue entender o que eu estou tentando dizer para você? Então, quando você tem visão do futuro, a sua vida muda. Por quê? Porque você vai continuar. Você vai acreditar. Porque dentro de você há um sonho. Há uma visão do seu próprio futuro. Há uma visão do que ainda vai acontecer. E isso te motiva. Isso te estimula. Você não tem ideia da luta que eu tive hoje aqui. E estou tendo para continuar aqui nessa mensagem. Para continuar aqui nessa palavra. Por que eu continuo? Por que eu não paro tudo? Dá um problema, dá outro, dá um negócio, dá outra interrupção, outra. Por que eu não paro tudo aqui? Porque eu acredito nessa visão. Eu acredito que é necessário falar o que Deus me mandou falar para você. E é isso que me impulsiona. Mesmo quando o meu coração, quando a minha mente diz para. Não dá, para. Sabe, a fé, ela diz continua. Continua. Você consegue. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? E quando nós falamos a respeito disso, irmãos, o exemplo mais claro que eu podia te dar é o de José. Veja, em Gênesis capítulo 37, é o último livro que nós vamos ler. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 11. Eu vou fazer essa leitura, é necessário. Vou tentar fazê-la de maneira corrida, tá? Para você poder acompanhar aí, tudo bem? Diz assim, Gênesis 37, do 5 ao 11. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram
ainda mais. Tá? Ainda mais. Lembra que eu disse que no tema da mensagem era, né, o que os seus sonhos revelam? Mas preste bem atenção. Seus sonhos revelam algumas coisas importantes. Revelam para você e revelam para outros. Para você, o seu sonho revela o seu futuro. Para você, o seu sonho revela o que te aguarda lá na frente, se você perseverar, se você persistir, se você acreditar em Deus acima de tudo e em você também. Se você for uma pessoa que busca inteligência, sabedoria, discernimento, se você juntar tudo isso em um único invólucro, dentro do seu coração, dentro da sua mente, então, esse futuro que só está dentro de você, ele vai se tornar real e concreto. Porque Deus te mostra, lembra que a pastora falou? Que Deus, ele é único, porque ele mostra, né, o fim, ou seja, o futuro, desde o começo, desde o princípio. Deus mostra o futuro. Se você vai chegar lá ou não, depende de você, somente de você. Nunca dependeu de mais ninguém. Nunca dependeu. Depende só de você. É claro que ao longo do nosso caminho, o Senhor Deus vai colocando, né, pessoas para nos ajudar. E essa é a segunda classe de pessoas que eu queria te falar. Primeiro, o seu sonho revela o quê? O seu futuro. Para quem? Para você. Segundo, o seu sonho revela quem são seus amigos. Porque quando você conta o sonho, não é o sonho em si, mas o contar o sonho. Quando você conta o sonho, alguém escuta e alguém acredita em você. E alguém vai dizer assim, eu vou ajudar essa pessoa, eu posso ajudar, então vou ajudar. Eu vou investir nessa pessoa. Eu vou investir no sonho dela. Eu vou estender a mão. Eu vou abrir uma porta. Eu vou fazer alguma coisa para que essa pessoa vença. Porque ela foi tocada por Deus. Entenda, ela foi tocada por Deus. Ela nem precisa ser de Deus. Ela nem precisa ser servo de Deus. E isso está recheado na Bíblia, irmãos. É só você ler. Nem precisa a pessoa ser de Deus. Ela vai ser usada por Deus. Eu falei usada. Repito, usada por Deus para te abençoar. Porque o seu sonho mexeu com ela. O seu sonho ativou dentro dela, sabe, uma vontade imensa de semear na sua vida. E vai acontecer. Tá? E a terceira classe de pessoas, os sonhos obrigam a se revelar quem são os seus inimigos. Eles não queriam se revelar, mas serão obrigados. Por quê? Porque eles vão se incomodar com o seu sonho. O seu sonho vai ativar dentro deles uma ira, uma inveja, uma vontade de te parar. Você será que nunca encontrou gente assim na sua vida? Talvez você não tenha percebido, mas toda a sua vida foi assim. Alguém te ajudando, alguém atrapalhando. Alguém incentivando, alguém perturbando. Alguém investindo, alguém tentando roubar. Foi assim sua vida inteira e é assim. E a coisa mais interessante para mim é que o sonho é crucial nesse processo. O sonho revela os seus amigos. Você nem sabia que a pessoa gostava de você. Você nem sabia que a pessoa tinha tanta vontade de te ajudar. Você fica até surpreso. Você vai ficar até emocionado às vezes, com a surpresa que vai acontecer. Você tinha um sonho, a vontade, e você não tinha condição de realizar esse sonho, e vem alguém, pá, realiza o sonho, ou pelo menos te dá uma grande ajuda, um incentivo para que você consiga, conquiste. Outros não têm nem recursos para fazer, mas em não tendo recursos, a pessoa fica ao seu lado dizendo, vamos lá, vai dar certo, persista aí, consiga, que é isso, não desanima não, você vai ser feliz, a coisa vai andar um dia. Sabe, amigos que vão aparecendo ao longo do tempo. Mas o seu sonho também obrigam a se revelar quem são seus inimigos. Aqueles que ao ouvirem seu sonho,
parecem até discípulo de Satanás. Você escuta logo a risada da pessoa. Ai, sonha, menino. Ih, tá pensando que o céu é bem aí, é? Ih, sabe? Você vai ver muito disso. Pessoas que nem falam, mas dá para perceber no olhar que ela está zombando de você, zombando do seu sonho, desdenhando você, porque não acredita que é possível, ou não é, às vezes não é nem questão de acreditar ou não, às vezes a pessoa não quer que você chegue lá, não aceita que você seja feliz. Faça a prova disso, tá? Do nada, dê uma risada, para você perceber como uma simples risada vai revelar isso que eu estou te falando. Alguém perto de você vai sorrir também, e alguém perto de você vai se incomodar, vai perguntar, tá rindo de quê? E tem pessoas que é bem facinho de tomar aquilo como insulto pessoal. Você do nada tá rindo e a pessoa vai olhar para você, tá achando que eu tenho um cara de palhaço? Tá rindo de quê? Né? Na minha cidade, na minha região, em Mossoró, a gente fala assim, tá rinchando? Né? Rinchando ou relinchando, né? Mas rinchando? De quê, meu filho? Fecha esses dentes. Para que essa risada toda? Né? Se você amanhece o dia cantando, alguém se incomoda, que foi? Está cantando aí, como se fosse proibido cantar, como se fosse proibido sorrir. Por quê? Porque se revelam. Eles não queriam, mas se revelam. Tá? Você vai ter adversários. Você vai ter adversidades ao longo da vida. E seus sonhos revelam isso. Então é importante notar aqui na vida de José. Alô, José? Deus abençoe. Né, irmão José? Na vida do José aqui da Bíblia, você vai ver uma coisa importantíssima. Qual, pastor? Primeiro, cuidado para quem você conta o seu sonho. Note, eu não estou dizendo que você não deve contar o seu sonho. Você deve contar. Esse sonho não pode morrer com você. Você não pode permitir que, ao fim dos seus dias, quando a morte chegar, você ainda tenha sementes dentro de você. Como assim, pastor? Músicas que você deveria ter composto. Livros que você deveria ter escrito. Poesias que você deveria ter escrito. Histórias que você deveria ter contado. Né? Empresas que você deveria ter montado. Existem sonhos dentro de você que não deveriam ter morrido, irmão. Tá? Diz um pregador que eu admiro muito, 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 Dr. Myles Munroe. Ele dizia, já falecido, mas ele dizia que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. Porque nele estão tesouros que ninguém nunca descobriu. Morreram com a pessoa. Às vezes a pessoa tinha um talento tremendo para compor, um talento tremendo, né, de oratória para falar, mas por causa dos outros que ao longo da sua vida foram minando esse sonho, destruindo esse sonho, a pessoa foi, né, se amargurando, a pessoa foi ficando, né, ali entristecida e abandonou os seus próprios sonhos por causa dos outros. Não importa quem seja, nem mesmo eu. Não importa quem seja. Não permita que ninguém mate os seus sonhos. Não permita. Claro, evidentemente, vou abrir aqui, né, um parênteses. Né? Claro, evidentemente que tem gente que só sonha com coisa ruim. Aí me custa dizer, mas tenho que dizer, meu filho, isso aí não é sonho não, viu, filho? Isso é pesadelo. Tá? Eu estou falando de sonho, coisa boa, futuro bom, promissor, é disso que eu estou falando. Você não deve permitir ninguém matar os seus sonhos, por mais difícil que seja, por mais distante que esteja hoje. Tá? Comece a caminhar. Comece a caminhar. Garanto para você que cada dia de caminhada é um dia mais próximo da realização desse sonho. E então José aqui, né, cheio de felicidade, cheio de alegria, porque sonhou. Aí ele vai contar os sonhos para quem? Para os seus irmãos. Olha aqui, vamos ler comigo de novo a palavra de Deus. Se você não acompanhou, estou em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, porque ele contou. Se ele não contasse, eles não saberiam.
porque ele contou, o odiaram ainda mais. Está aí. O sonho de José contado, o sonho não contado não muda nada, né? Nem te ajuda, nem te atrapalha. Tá certo? Mas o sonho contado, o sonho revelado, expresso, verbalizado, tá? Ele revela aos seus amigos e obrigam a se revelar os seus inimigos. Pastor, mas está dizendo que os irmãos de José eram inimigos dele? Bem, queridos, pelo menos nessa época, sim. Nessa época, eles eram. Eu não tenho tempo de ler, eu me programei para ler todo, mas infelizmente eu estou observando aqui a hora, não vai ser possível que eu faça toda a leitura. Então eu vou pedir para você que marque na sua Bíblia e depois faça essa leitura. É importantíssimo que você faça essa leitura. Os irmãos de José ouviram, e o sonho de José dizia, olha, nós estávamos no campo, amarrando os molhos, né, de trigo, e cada um fez seu próprio feixe, e de repente o meu molho de trigo ficou em pé, e o de vocês se curvaram a ele. Irmãos, eles ficaram irados, eles ficaram indignados. José nem entendia o que aquilo significava na época. Ele nem entendia direito o que era. Ele tinha um vislumbre, mas não uma clareza perfeita do que significava aquele sonho. Mas os irmãos passaram a odiá-lo. Aí José vai ter outro sonho de novo, ele conta o sonho. E no segundo sonho, ele diz, olha, eu sonhei outro sonho, deixa eu contar. Perguntaram, o que foi, José? Ele disse, olha, rapaz, eu sonhei que tinha 11 estrelas, o sol e a lua, e se curvaram. Aí eles entenderam, peraí, 11? Somos nós, irmãos. Sol, lua, o pai e a mãe. Até o pai dele falou, meu filho, que sonho é esse que você está tendo? Que negócio é esse? Como se fosse, né, possível a pessoa escolher o que vai sonhar ou não. Que sonho é esse que você teve, ô José? Que coisa é essa, meu filho? Mas no fim, Jacó guardou aquilo no coração. Tá? No fim, Jacó... Estão avisando para mim aí que parou o som, irmão? Continua o som aí? O irmão falou que ficou mudo? Diz para mim aí se está ok. Alguém bem rapidamente diz para mim se está tudo ok. Tá. Não está ok ou não parou? Está ok? Muito bem. Então vê aí, meu filho, deve ser aí no aparelho, tá certo? Então veja bem, o próprio Jacó, ele... Falei, o capítulo 37, do versículo 5 ao 11. Gênesis 37, do 5 ao 11. Obrigado, queridos. Muito obrigado pela resposta, tá? Muito obrigado, obreiros. Amém. Então, veja, o Jacó, ele guardou aquilo no coração. Tá? O que acontece depois? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Que os irmãos de José formularam um plano para matá-lo. E queriam acabar com a vida dele. E por que queriam acabar com a vida dele? Tá? Porque não suportavam aquele rapaz. Não suportava que o pai o amava, que o pai queria bem, não suportava porque o pai deu um presente, mas principalmente não suportavam os sonhos de José. Os sonhos dele incomodavam aos seus irmãos. O que isso diz para mim? Que muitas vezes nem a tua família vai te entender, meu querido. Muitas vezes nem sua própria família vai entender o que você está passando. E isso é um indicativo para nós, né, que é normal. Tá? Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é legal, não estou dizendo que deve acontecer. Mas estou afirmando, é normal que às vezes nem a sua família entenda você. E isso não deve ser motivo para você parar de sonhar, para você parar de lutar, para você parar de batalhar, porque não tem incentivo, porque não tem ajuda, porque não teve alguém da família que acreditasse em você. Isso acontece, meu querido. Mas você tem que continuar. E quando quiseram matar o José, o irmão dele, Judá, disse, não vamos fazer isso não, ele é nosso irmão, nosso sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Vende ele como escravo. Ele vai embora, deixa de perturbar a nossa vida, mas pelo menos nós não vamos matá-lo. E assim fizeram. Venderam José
para os ismaelitas, e os ismaelitas o revenderam para os egípcios. José vai parar onde? Preste atenção. Vai parar na casa do comandante da guarda de Faraó. Um homem chamado Potifar, um homem da corte, um homem rico. Tá? E esse homem coloca José ali para trabalhar, mas observa uma coisa. Ele começa a observar que tudo aquilo que José faz dá certo. Ele começa a observar que as coisas colocadas na mão de José prosperam. E ele vai dando mais responsabilidade, a ponto de chegar o momento em que José era o mordomo daquela casa. Potifar chegou o momento de entregar para José toda a responsabilidade daquela casa, ao ponto de não saber de nada de casa. José que fazia as compras, José que pagava as contas, José fazia tudo. Potifar não sabia de nada. E o que isso indica para nós? O desígnio dele, o chamado dele entrando em ação. Entendam o seguinte, meu irmão. José sonhou que seria líder na sua tribo. Ele é colocado como escravo. Mas a condição momentânea, a condição externa, não muda o que ele vive por dentro no seu sonho. Ele é escravo por fora, mas ele é líder por dentro. E eu quero te chamar a atenção para isso. Porque todos nós fomos chamados para liderar em alguma área da nossa vida. Mas o que leva as pessoas a terem conflitos é que elas não entendem que o seu desígnio, o seu chamado é único, não tem no mundo ninguém igual a você. Se as pessoas soubessem disso, não haveria mais conflitos nas empresas. Por quê? Porque as pessoas entenderiam, ninguém toma o meu lugar. Ninguém. Ou eu perco por incompetência, por ingerência, por rebeldia, por desleixo, ou Deus me tira daqui para um lugar melhor. Porque ninguém faz igual a você. Ninguém. Ninguém. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu só estou falando igual. Ninguém faz igual a você. E isso deveria garantir para você uma certeza. Eu não tenho adversários. Eu não tenho competidores. Ninguém. Eu compito comigo mesmo. A competição que eu vivo é comigo mesmo. Porque se eu vencer a minha carne, se eu vencer os desejos carnais e malignos, em obedecer, em ser fiel, então eu não tenho adversários. Posso ter inimigos. Pessoas que não gostam de mim, pessoas que me odeiam, mas eu não terei adversários. É só você acompanhar a história de Daniel que você vai entender isso muito claramente. Eu tenho inimigos, mas não tenho adversários. Como eu, ninguém faz. Ai, pastor, mas que prepotência, hein? Que arrogância. Tá mais parecendo uma aula de coach, né? Negócio aí, eu sou eu. Não é isso não, meu irmão. Tá? Não é isso não. Eu reconheço a nossa fragilidade humana. Reconheço a nossa total e completa dependência de Deus. Mas o próprio Deus, quando nos criou, colocou em nós um futuro, guardado em nós um futuro, que só se torna real quando você acredita no seu desígnio. Quando você faz o melhor. Vou te falar só uma coisa. Você sabia que todo cristão tem por obrigação a obediência às autoridades? Que no seu emprego você não deveria ser uma pessoa trabalhosa, uma pessoa que dá trabalho. Nós deveríamos ser como José, deveríamos ser como Davi, como os grandes homens de Deus, que quando recebiam uma tarefa a fazer, faziam o melhor que podiam, com aquilo que dispunham, com aquilo que estava em suas mãos para fazer, eles faziam o melhor sempre. O melhor sempre. E José fez isso. Diz a Bíblia Sagrada que José foi colocado lá na casa de Potifar. Um simples empregado, um simples escravo.
Em pouco tempo, José já é mordomo. Ou seja, é o servo, é o empregado, mas é o que manda em todos os outros. Né? Só está abaixo do patrão. Ninguém acima dele, fora o patrão. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele fazia o melhor. Ele cuidava com carinho, ele cuidava, sabe, com afinco. Ele não ficou pensando se daria certo ou não. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, você lembra, vou ter que adiantar aqui por cada hora, mas que José foi acusado falsamente de tentar forçar, né, a esposa do seu patrão, de Potifar. Ele foi acusado de estupro. E ali ele foi levado para a prisão. E na prisão ele é colocado. Note, eu não tenho tempo de ler, mas eu preciso que você leia isso na Bíblia. Tá? Os obreiros puderem colocando aí as referências, me ajudam. Tá? Pouco tempo depois, José é colocado na cadeia. Irmãos, isso é maravilha. Obreiros, me ajudem aí. Acha aí para mim esse versículo. Porque diz a Bíblia Sagrada que na cadeia José prosperou. Eu fico assim para não viver de alegria, assim. Meu Deus, né? Parou aqui o Instagram. Ele prosperou. Como é que alguém prospera na cadeia, irmão? Tá. Ele não tinha tráfico de droga lá. Não tinha tráfico de fumo, de bebida. Tá? Como que ele prosperou na cadeia? Tá? Uma coisa fantástica, uma coisa fenomenal, maravilhosa. Por quê? Porque Deus abençoou. E o chefe da guarda, ele vendo que tudo na mão de José dava certo, o que ele faz? Coloca toda a cadeia na mão de José. Ou seja, ele só mudou de lugar. Saiu da casa de Potifar, ele era líder. Vai para a cadeia, o que é que ele se torna na cadeia? Líder. Tá? Tudo dá certo na mão dele. Porque ele está vivendo o sonho, as pessoas não sabem. José não contou mais seus sonhos, você percebeu? Ele chega na casa de Potifar e ele não conta mais, dizendo, olha, Potifar, eu estou aqui, tá? Mas aqui é passageiro, viu? Eu vou ser chefe. Quem vai mandar em toda a bagaça aqui sou eu. Não, ele não conta mais, ele aprendeu a lição. Ele vai contar seus sonhos agora para a pessoa certa. Diz a Bíblia Sagrada, então, que Faraó teve o sonho, você lembra? Lembra muito bem que, por fim das contas, José é levado até a presença de Potifar. Até a presença de Faraó. Interpreta os sonhos de Faraó. E ele diz, olha, Faraó, Deus está te revelando o que vai vir acontecer, viu? Vão vir 7 anos de muita fartura. Nino, a coisa vai ser abundante aqui. Mas em seguida virão tempos de muita fome. E se você não se preparar, a terra vai perecer. Então escolha um homem capaz. Estou lembrando do pastor Cláudio Duarte, né? Escolha um homem capaz, um homem sábio, um homem inteligente. Claro, não estou falando de mim, estou falando de José. Mas se bem que eu também sou inteligente. Tá? Escolha esse homem aí e que ele saia na terra, recolha 1/5 dos alimentos para que o povo não pereça. Faraó e sua corte ficaram, meu Deus, que camarada sábio, que cara inteligente. Não tem outro homem, você mesmo, irmão. Na mesma hora, Faraó tira o anel, né, da autoridade, o sinete, que representava a sua assinatura, sua autoridade, entrega na mão de José e diz, a partir de agora, só eu, no trono, sou maior do que você. Ninguém nessa terra faz mais nada a não ser quando você mandar. E José então passa a governar. E diz a Bíblia que ele realmente recolhe nos celeiros, recolhe, né, aquela 5ª parte dos alimentos, guarda para os tempos de fome. E quando chega a época da fome, o que acontece? Os irmãos de José vão ter que comprar comida no Egito, porque era o único lugar que tinha alimento. E por que tinha alimento? Quem deu a ideia? Quem foi que fez isso? E José ali observa seus irmãos. Você conhece a história? Se não conhece, lê, que é linda. Por fim, irmãos, todos os irmãos de José, inclusive o seu pai, vão até ele, se prostam em terra, e é lindo o encontro de José e Jacó, porque Jacó se prosta, mas José também se prosta. Eu imagino que ele lembrou do sonho, né? Viu o sonho concretizado, mas
É como quem diz assim, está aqui a realidade, o sonho enfim aconteceu. Meus irmãos e meu pai prostrados, mas eu não vou permitir que o meu pai, que tanto me ensinou, que cuidou de mim, que me guardou, fique nessa condição menor. Eu vou até ele, eu vou me baixar até ele, porque foi Deus que me trouxe até aqui. Então eu vou te falar uma coisa no fim dessa minha mensagem agora. Não importa o sonho que você tem sonhado, não importa, sabe, as lutas que você tem vivido, se há um sonho dentro de você, um sonho que Deus te mostrou do teu futuro. Eu estou falando de visão agora, visão espiritual, daquilo que Deus te mostrou que você vai alcançar. Continue acreditando em Deus. Não ligue para as línguas, para as palavras, né, contrárias contra você, porque só podem fazer isso. Guarde uma coisa, entenda, tá? As pessoas que não gostam de você, os críticos da sua vida só podem fazer isso, criticar. É a missão deles. Você sabia que você é o assunto principal da vida de muita gente? A pessoa não tem outra coisa para pensar. A pessoa não pensa em mais nada, só na sua vida, do ódio que ela tem pelas coisas que você vence e conquista, do ódio que ela tem pela posição que você está. Ela não pensa em mais nada, tá? Então, ao invés de ter ódio dela, ao invés de odiá-la, né, pense, meu Deus, coitada dessa pessoa. Eu sou o assunto mais importante do dia da pessoa, olha isso. Se não falar de mim, ela não é feliz. Ela precisa falar de mim para ter um pouquinho de felicidade. É só o que ela pode fazer. Só. Ela não pode fazer mais nada. Mas você pode. Porque você não tem adversários nessa vida. Você tem inimigos que vão tentar te atrapalhar. Mas se você tiver foco, se você tiver fé, se você tiver determinação, acreditar em Deus acima de tudo e em você, vai dar certo. Você vai conseguir, você vai vencer em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor colocou uma visão na nossa vida. Eu acredito que Deus nos deu um propósito, um desígnio e um futuro. Eu tenho caminhado no meu. Eu tenho dia após dia vencido lutas e batalhas terríveis e tremendas, porque acredito no Deus que me prometeu. Porque Ele é Deus e não falha. Eu acredito que a promessa dele não é invalidada pelas circunstâncias da vida. Eu acredito que aquilo que o meu Deus diz não está debaixo de uma crise, não está limitado a uma crise. A crise não tem poder de anular a promessa de Deus na nossa vida. Entenda bem o seguinte, meu irmão, depende da sua crença, depende da sua fé. Acredite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia no futuro que Ele colocou no seu coração. Para de dar ouvidos às pessoas que desviam sua atenção para as coisas menores. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, então? Você crê na promessa de Deus? Se você crê aí, meu irmão, dá um amém bem forte. Dá um glória a Deus bem forte, porque Ele é digno, Ele é merecedor. E lembre de uma coisa, como diz, né, os pregadores há tanto tempo, quem tem promessa de Deus não pode morrer antes que a promessa se cumpra. Só se você sair do caminho, só se você quebrar sua aliança, então Deus não tem mais responsabilidade, porque Deus vela sobre a sua palavra. Deus não vela sobre ninguém, vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir em nome de Jesus. Voltei aqui mais uma vez para te lembrar, se você é cristão evangélico, assim como eu sou, peço a você que não deixe de dar ouvidos aos seus pastores e nem os abandone. Eu estou aqui não para substituí-los, mas para ser mais um mensageiro da palavra de Deus. E a cobertura espiritual que eles estão dando sobre a sua vida, eu não tenho como te dar. Então permaneça firme e servindo ao Senhor Jesus.
Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, dá um joinha, nos ajude a fazer crescer e fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Tá bom então? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe, que o eterno Deus de amor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.